tempo atrás ela era. O que a gente vem percebendo é que hoje a doutrina está sendo vista com bons olhos. A televisão tem ajudado muito, os livros têm ajudado muito, os filmes têm ajudado muito. Então as pessoas estão lendo mais, estão mais em contato com situações que ocorrem aí. A ciência também está respaldando muita coisa que a doutrina espírita diz. Então as pessoas estão começando a ter entendimento. Dizem que o espiritismo é elitizado. Não é isso. É porque quem estuda, um estudante de universidade hoje, ele tem uma capacidade de compreender o espiritismo melhor do que uma pessoa ignorante. Por quê? Porque ele vai encontrar elementos científicos na doutrina espírita, filosóficos, e aí o entendimento é claro. Por essa razão, a gente está percebendo que a partir do momento em que as casas começaram a implementar o estudo da doutrina, que as pessoas vão lá para estudar realmente, conhecer o espiritismo, muda completamente a maneira de pensar. Os livros que o Chico Xavier psicografou do André Luiz são muito termos médicos, né? Muito profundamente a questão do cérebro, coloca o cérebro, o intestino. Então, como é que o Chico era uma pessoa semi-alfabetizada e saberia tudo aquilo, né? E o mais interessante, eu estive, Bernardo, agora em Teresina, dia 15, 16 e 17, participando do 4º encontro de médicos espíritas do Norte e Nordeste. Lá estava a doutora Marlene Nobre, que é presidente da AME Brasil, da AME Internacional, que é a Sociedade Médico Espírita. Estavam psiquiatras de Minas Gerais, vários médicos do Norte e Nordeste. O enfoque era a medicina e o espiritismo. E a coisa mais interessante, André Luiz sendo levado à medicina, livros que foram escritos há 50, 60 anos atrás, que a ciência hoje está começando a trabalhar esses aspectos, estão lá, muito bem detalhados na obra de André Luiz. Vimos o doutor Francisco Cajazeiras, de Fortaleza, falando sobre bioética, sobre células tronco, sobre uma série de informações e mostrando a doutrina espírita, André Luiz, há 50, há 60 anos atrás, o que dizia dessa questão. Que até então era fantasioso, ninguém se discutia, isso é espiritismo, isso é fantasia. Mas agora não, agora a ciência estudando e a Sociedade Médico Espírita fazendo um confronto entre o André Luiz é muito detalhista, né, muito com a detalhista. Questão do cérebro. As pessoas dizem que a gente só usa 10% da nossa capacidade do cérebro, da nossa inteligência. E a gente sabe também que os mais avançados computadores não chegam a 10% do que existe no nosso cérebro. E a gente desconhece esse potencial, né? Um potencial imenso. Daí que vem aquela coisa, o pensamento pode tudo, a força do pensamento. Pois é, nós nesse congresso teve um médico que falou sobre pensamento e vontade. E ele mostrando as pesquisas que existem, que a ciência hoje faz, com o que pode o paciente, em estados terríveis de doença, de dor, se reorganizar a partir de um pensamento, a partir da força do pensamento, do desejo de se curar. O que você pode direcionar para uma célula do seu corpo, o comando que você dá, para que aquela célula malsã se transforme numa célula sã. A prece, a doutora Kátia Marabuco falando sobre a prece e a meditação, como uma das terapias que a medicina pretende incluir no tratamento dos pacientes. Quer dizer, pacientes, grupos que estão sendo observados, que têm o hábito da oração e que não têm. Nos que têm o hábito da oração, a doença estagnada ali. Está ali presente no corpo. O corpo registra, mas não evolui. A criatura está bem. Naqueles que estão revolta, mágoa, ressentimento, todo o equipamento médico a serviço daquele processo não funciona. Porque o ser resolveu se desequilibrar por ele mesmo. Ele não tem um comando positivo para si mesmo. Então a doença está indo embora, está levando o ser. Então todas essas informações que nós tivemos a oportunidade de presenciar com o relato médico, a ciência comprovando o que está lá na obra de André Luiz. Eu cheguei em casa e disse, cadê meus livros do André Luiz?
E comecei a estudar a obra de André Luiz novamente. No nosso lar, o André Luiz fala com relação à água. Se nós soubéssemos quanto a água é benfazeja, né? Perfeitamente. A água, ela tem a capacidade de assimilar as energias dos moradores da sua casa. Veja bem, você pode tomar uma água e adoecer. Se o seu equilíbrio, se o seu desequilíbrio está grande, de repente você pode impregnar aquela água com coisas ruins. E a gente não atenta para isso. Hoje eu fui ao mercado e eu comecei a ver as frutas de uma forma diferente. Eu parei e fiquei olhando, que maravilha a natureza. A gente tem todos os componentes aqui para ter saúde, para se alimentar bem. Aí a gente vai para um pacote lacrado, para uma latinha fechada. A gente deixa tudo que é natural, que a natureza nos propicia, todo tipo de equilíbrio você pode encontrar numa boa alimentação, em tudo. Você larga tudo isso para ir para aquela coisa artificial e tudo mais, a gente está caminhando para isso. E os problemas acontecendo, e as doenças vindo, né? É verdade que todo médico que realmente tem a medicina, faz da medicina um sacerdócio, é um grande médium, ele tem grandes guias o orientando. Sim, porque ele é uma antena. Olha, a medicina é um braço de Deus na terra. Nenhum médico está aqui, senão para minorar o sofrimento do outro. Então, o médico que tem a fé em Deus, que sabe com humildade que ele não pode tudo, mas que no momento em que ele está diante de um paciente de uma situação, ele busca o amparo de Deus numa prece, ele pede assistência, ele não tem ideia do quanto ele é amparado. Ele pode até se surpreender com os resultados e dizer, meu Deus, naquela hora, quando eu fiz a minha prece, parece que o paciente reagiu, teve alguma coisa nesse nível. Inclusive, algumas experiências médicas foram relatadas nesse sentido. De situações em que o paciente estava indo embora, em que o anestesista disse assim, olha, perdemos o paciente. E o médico disse, meu Deus, eu me voltei, me dediquei e vai morrer. E fez uma prece. E é como se dissesse, toca o paciente, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco o paciente está voltando. Então, a gente não tem ideia. Jesus dizia, vós podeis fazer muito mais do que eu faço. A gente não tem fé. Mas tem fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente não tem fé. Então, um médico que tem fé, um médico que acredita em Deus, não é um médico espírita, não. Os espíritas estão estudando esse aspecto. Um médico que tem fé em Deus. Ele não tem ideia, pode ter qualquer religião, né? Qualquer religião. Ou não precisa nem ter rótulo de religião. O que o ser humano precisa é ser bom. Ele não precisa ter diz que o médico, às vezes, o que não tem nenhuma religião, ele chega a querer saber mais do que Deus. Ele questiona porque ele sabe muita coisa, acha que Deus está meio para trás. Né? E tanta coisa ainda para ser descoberta. Hoje estão confundindo muita coisa com essa medicina. Tem gente que hoje que faz o vestibular para medicina porque acha que é uma forma de ganhar dinheiro, de ficar rico. Eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Não é para usar daquela profissão para ajudar os outros, mas para ganhar uma grana. Pois é. E aí ele vai